Olá, eu sou Humberto Goulart, correspondente da Agência Servidores aqui em Brasília. Todos os dias nós temos conversado com dirigentes sindicais. Estamos vivendo este período de pandemia, todos nós isolados nas nossas casas e tentando levar comunicação sindical como comunicação de servidor público para servidor público por meio da nossa agência. Tenho o prazer de receber hoje para uma conversa a Camila Marques, que é a coordenadora geral do Sinacef Nacional, o Sindicato Nacional dos Servidores Federais de Educação Básica. E num momento especial para conversar com a Camila, porque é um momento em que as autoridades, mesmo que a gente saiba que estamos ou no pico da pandemia, ou chegando a ele, ou não saímos dele ainda, e as autoridades estão querendo fazer voltar às aulas. Isso está certo ou está errado, Camila? Boa tarde. Boa tarde, muito obrigada pelo convite, obrigado, Humberto. Então, é completamente absurda a ideia de voltar às aulas. Na verdade, assim, a gente não tem dimensão ainda completa se a gente está, de fato, no pico ou não da pandemia, ainda que a gente esteja com números altíssimos, 1.400 mortos por dia, um morto por minuto. E a gente não sabe se está no pico ou não, porque pode ser que a situação se agrave ainda mais, né? É o que os nossos companheiros que trabalham com pesquisa, que trabalham com saúde nos institutos federais, têm alertado a gente. E aí, nesse contexto, pensar em voltar às aulas, assim como retomar várias outras atividades que já foram retomadas, abertura de comércio e tudo mais, é uma política de morte, não dá nem para dizer que é irresponsável, chega a ser genocida. O que a gente tem ouvido dos gestores, o que a gente tem ouvido dos diretores, dos reitores, é que não, a gente pode pensar em voltar às aulas pensando em medidas de higiene, pensando em medidas de controle, limpeza do local, álcool em gel, máscara. Só que aí a gente tem grandes falácias nisso daí. Primeira grande falácia: boa parte dos trabalhadores da limpeza dos nossos institutos já estão sendo demitidos por conta de corte de verba. Então, como é que garantiria essa higienização? Sendo que o corte de verba tem nos atingido de maneira forte já há bastante tempo. Então, a gente tem escolas que não têm papel higiênico. E agora estão querendo convencer de que vai ter álcool em gel e material de limpeza e tudo perfeitamente limpo. Segundo, que a principal forma de contágio não é a questão da limpeza do ambiente, é o contato. Então, a orientação é que você conseguisse manter distanciamento de 1,5 metro entre as pessoas. Como é que a gente conseguiria ter esse distanciamento entre os estudantes, entre os trabalhadores que vão estar circulando do ambiente? Então, é de fato querer disseminar uma doença, disseminar uma política de morte, é não se preocupar com a situação da população, dos trabalhadores, e a gente sabe que fazendo isso nas escolas, que são grandes aglomerações, aumentaria ainda mais o número de pessoas contaminadas. Então, é absurdo, é uma política de genocida pensar em voltar às aulas nesse momento. Camila, nós temos enormes dificuldades na educação brasileira e essas dificuldades são históricas, mas os professores são planejadores. Quem quer dar uma aula, ele precisa planejar a sua aula, ele precisa aprender isso. Este planejamento, quer dizer, as pessoas dizerem, dá para fazer com higiene, muito bem, dá para fazer. Mas teria como fazer um planejamento, por exemplo, salas montadas para 50 alunos ou para 40 alunos. Como fazer essas salas agora se transformarem para 20 alunos se não há espaço, tempo para dar aula para essa gente? Como é que faz? Pois é, não é uma questão simplesmente de planejamento, seria uma questão de redesenhar todo o ambiente escolar. E numa contramão do que já está sendo feito. Porque, assim, olha, por conta da pandemia, a gente precisaria reduzir drasticamente o número de alunos dentro de sala de aula. Isso que eu falei, 1,5 metro por aluno. Mas a política que o governo vem fazendo todos os anos é exatamente o contrário. É mais alunos dentro de sala de aula e a gente brigando para poder reduzir. Então, assim, é descabido, é impensável. Não é só uma questão de planejamento. A gente precisaria reorientar, repensar toda a educação. E, infelizmente, quando a gente fala de repensar a educação, o governo tem feito, os governos, né? Não é de hoje, não é do governo Bolsonaro, que é, sem dúvida, dos piores governos que a gente vem enfrentando. Mas os governos, eles vão lá e cortam verbas, cortam recursos e falam isso, né? Os professores são criativos, os professores que se virem, os trabalhadores da educação que se virem. E a gente tem uma luta árdua no sindicato de deixar muito claro, a gente não tem como se virar, a educação não é uma política de se virar. A gente precisa de planejamento estratégico, de investimentos, de recursos,
de repensar a própria geografia do espaço. E agora, com essa questão de saúde, demandaria tudo isso. Mas a gente está vendo que o governo está num movimento exatamente contrário, né? O governo tem ameaçado, inclusive, cada vez mais com mais cortes de verbas. Essa semana teve uma reunião do ministro da Educação, ele falou, se não está tendo aula, a gente pode retirar mais dinheiro da educação. É exatamente o contrário, justamente porque estamos passando por uma pandemia, vamos precisar de mudanças, a educação precisa de mais recursos para fazer essas mudanças, para quando for possível voltar às aulas. Mas o ministro da Educação fala que não. Como não está tendo aula, pode tirar dinheiro. E muitas vezes, assim, as pessoas caem nesse discurso fácil. E aí a gente precisa fazer mesmo esse diálogo com a sociedade e mostrar que é um absurdo o que está sendo feito. Ô Camila, nós estamos em Brasília. Aqui em Brasília nós já estamos, se não me falha a memória, eu tenho escrito um diário. Então, me parece que hoje é o 77º dia em que nós estamos em isolamento social e em confinamento. Nestes 77 dias, em que tudo mudou nas nossas vidas, na vida pessoal, a vida sindical mudou? O que vocês estão pensando de luta sindical mudou? Quer dizer, o sindicalismo já se reinventou, vai ter que se reinventar mais? Como é que vocês estão pensando essas questões a partir dos problemas que têm surgido e que, aparentemente, cada vez são piores? O movimento sindical teve que se reinventar, porque a primeira coisa é que a gente não está conseguindo fazer reuniões presenciais, né? A gente não está conseguindo se ver. Na verdade, a gente está começando a pensar em ações de rua, com distanciamento, com segurança agora, mas a gente está tendo que fazer reuniões virtuais, discussões com as sessões virtuais, e tem funcionado, inclusive, né? Acho que o momento do movimento sindical é um momento da gente pensar na nossa reorganização. A gente já estava passando por uma crise forte, né, no movimento sindical brasileiro, sofrendo vários ataques também, né, na questão da contribuição sindical, na questão da burocracia do sindicato. O governo tem atuado muito fortemente contra a gente. Então, acho que mais do que pensar que é um problema, a gente tem que encarar o problema. E esse problema, o jeito de encarar é a gente pensar em como a gente se reorganiza, como a gente fortalece o nosso trabalho junto com as nossas bases, né? E a gente tem feito isso, tem feito esforços importantes nesse sentido. Está sendo possível o diálogo com o professorado em si ou mais no nível sindical, porque isso fica um pouco restrito à possibilidade desta conversa que nós estamos tendo, por exemplo, aqui pela internet? A gente tem utilizado programas para poder fazer reuniões. É bem difícil, é bem complicado, viu? Para quem fala, não, o professor pode dar aula à distância, vai lá e grava sua aula à distância. Daqui que você se adapte com a tecnologia. E uma aula é bem diferente de fazer uma reunião, mas para fazer a reunião a gente já está apanhando muito, né? Mas tem acontecido, a gente tem feito com os professores mesmo, tenta fazer em números menores, faz reuniões com salas de 50 pessoas, né? Bate-papo de 50 pessoas, é desgastante, mas tem acontecido, porque é necessário, é fundamental nesse momento. O governo não parou, os ataques não pararam, o sindicato também não pode parar, né? Qual é o caminho que você vê para esse tipo de ação, para esse compromisso do sindicalista de fazer isso que você falou? Quer dizer, a gente tem que encarar o problema. Como fazer? Eu acho que o primeiro passo é esse de estar junto com a base, de conseguir conversar com os trabalhadores, de achar os mecanismos para conversar com os trabalhadores. Porque está um momento muito difícil. Parte dos trabalhadores, inclusive, foi ganha para esse projeto conservador do governo. Então, para você ter uma ideia, eu fui esses dias, eu precisei ir numa escola, porque a gente está fazendo campanha de solidariedade, foi levar cesta básica para os estudantes. Quando eu cheguei, tinha alguns trabalhadores lá. Eu falei, mas o que vocês estão fazendo se as aulas estão suspensas e tudo mais? Não, a gente está adiantando os trabalhos do ano que vem. Eu falei, mas como assim vocês estão adiantando os trabalhos do ano que vem? Está tudo parado, as aulas estão suspensas. Então, na verdade, tinha um grupo de trabalhadores que era negacionista, que não acredita no vírus, que não acredita, e que estava, mesmo sem as aulas, indo ao local de trabalho, tentando fazer algum tipo de atividade para adiantar trabalho de semana que vem, mas eu acho até como uma forma de protesto pela direita, né? São tempos muito difíceis, então, nesse sentido. A direita tem ganho os trabalhadores. E aí a nossa obrigação enquanto sindicato é fazer a disputa. É fazer a disputa dos corações e mentes dos trabalhadores, pensar em ações concretas para poder se contrapor a esse projeto, né? É difícil, não é fácil. Como é que você dialoga com uma pessoa que está neste grau, né, de negacionismo, de dizer, não, eu vou para o trabalho
porque é importante e porque a pandemia não existe. É difícil, mas é necessário. Se a gente não chegar nesses trabalhadores, eles vão permanecer com a direita ou na inércia. Então, acho que o principal papel do sindicato é esse nesse momento. Muito bom, você está, inclusive, me trazendo perguntas novas, porque, na verdade, eu preparei essa entrevista e tinha algumas perguntas para fazer para a Camila. E uma delas era como fazer o relacionamento com o Congresso, que durante tanto tempo, e com os políticos em geral, foi feito presencialmente, agora de uma maneira que não dá para fazer presencialmente. Eu achava que esse talvez fosse o maior problema, mas, pelo que você me fala, os problemas estão espalhados por todo o contexto, tanto o contexto político quanto o contexto prático do professor na escola. Sim, esse com certeza são os nossos maiores problemas. Olha, com relação à questão do Congresso, talvez, inclusive, esteja colocando para a gente a necessidade de pensar em novas ferramentas de atuação. Todas as vezes que tem um projeto de lei forte, estou falando isso porque a educação sofreu uns ataques bem importantes, né? A gente perdeu a reforma do ensino médio, a gente perdeu com a aprovação da emenda constitucional 95, né, que congela os recursos, não só da educação, mas a educação foi atingida em cheio, utilizando sempre de uma forma de luta. A gente pega, junta todo mundo, pega o carro de som, concentra ali na esplanada e no dia da votação a gente vai lá para frente e tenta barrar. E efetivamente a gente não tem barrado. Efetivamente, esses processos não são suficientes. Ou então a gente fala, não, vamos para os aeroportos fazer pressão nos deputados. A gente vai no aeroporto fazer pressão no deputado enquanto o governo já chegou liberando emenda, enquanto já chegou mala de dinheiro rolando. Então, a gente vai ter que pensar em outras formas de organização, de mobilização dos trabalhadores, descentralizadas. Acho que essa disputa política nos locais de trabalho, nas escolas, da consciência mesmo dos trabalhadores, eu acho que é o principal foco do momento. E agora a pandemia está impondo isso para a gente como necessidade, né? Porque todas as vezes a gente apagando o fogo, quando a gente falava, não, tem que focar nas escolas, no trabalho de base e tudo mais, vem um projeto de lei, aí a gente para tudo e vai pensar numa grande manifestação. E agora, bom, os projetos de lei estão sendo votados, mas não dá para fazer uma grande manifestação em Brasília, os deputados não estão aqui para a gente fazer essa grande manifestação. Então a gente vai ter que se reinventar, de fato, a partir disso. Você tem esperança de que, eu sempre faço essa pergunta para encerrar, você tem esperança de que nós vamos sair melhores dessa crise toda? Olha, infelizmente, eu acho que não é a pandemia que melhora ou piora as pessoas, piora a situação. Acho que quem é mau caráter vai continuar sendo mau caráter, pessoas que são boas pessoas vão permanecer sendo boas pessoas. E, independente da questão de caráter, a leitura que a gente está fazendo tem uma crise econômica. Ela chegou antes da pandemia. Inclusive, muitas das coisas que estão passando com desculpa de serem feitas, as medidas do governo por conta da pandemia, estão sendo feitas por conta dessa crise econômica. E ela tende a se intensificar. Então, eu estou falando isso não como uma pessimista, mas estou falando isso como pessoa que está chamando atenção para o fato da gente ter que se preparar. São tempos muito difíceis e eles tendem a piorar. Estou falando isso para a gente se preparar para enfrentá-lo e não para ficar se lamentando. Esse é o nosso papel, preparar a luta para o próximo período, porque ela vai ser muito mais árdua, muito mais difícil. Camila Marques, coordenadora-geral do Sinacef Nacional, muito obrigado pela entrevista e muito sucesso no trabalho de vocês, que eu sei que não é fácil. Obrigada a vocês pelo espaço. Obrigadão, Humberto.